Vamos fazer aqui, anote aí um passo a passo, então, onde eu vou esmiuçar isso que eu falei que são os pontos certos, né? O jeito certo para vocês eliminar essas inseguranças por meio de planejamento e técnica. De novo aqui, ó. Estou vendo aqui minha colinha. 4 pontos. Trate de conhecer para quem você está coreografando, planeje, prepare e comece. Anota aí. Conhecer para quem você está coreografando. Esse é o primeiro ponto. O segundo é planejar. O segundo é se preparar, né? Organizar todos os elementos. E o quarto é começar. Põe a mão na massa que o tempo urge. Certo? Quando você começa já a se organizar, você se acalma. A ansiedade baixa. Porque você está fazendo algo e esse algo tem ele tem um propósito. É um passo a passo que funciona. Tá? Então, isso já te acalma. E quando você se acalma, você se tranquiliza, você tem tempo para pensar, para criar. Não é verdade? Quando a gente está muito ansioso, está desesperado, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não vou dar conta disso. Quando que vem criatividade, gente? Nunca. Dá um branco sonoro, né? Você trava, você fala, putz, agora ferrou. E conforme o tempo passa, fica pior. Você fica mais apavorado, o tempo vai passando mais rápido. Então, não, respira e você sabe que você tem aqui um guiazinho. Você fala assim, não, eu tenho técnica, eu tenho planejamento, eu vou dar conta disso, certo? Eu sou uma pessoa inteligente. Não sou diferente de todo mundo, porque, de fato, todo mundo fica ansioso, dá uma preocupação, dá um estressezinho ali, isso é com todo mundo. A diferença de quem é preparado e quem não é. Quem está condicionado e quem não está. Então, da primeira parte aqui, ó, trate de conhecer para quem você está coreografando. Como assim, Juliana? Gente, primeiro de tudo, mesmo que você conheça o grupo, tá? Separe o tempo para fazer essa análise. Você foi chamado para coreografar para uma pessoa, pessoa física, um bailarino, é uma dupla, é um trio, você está trabalhando para um grupo de escola. Essa escola é uma escola que você já conhece, o grupo você já conhece, ou o grupo você não conhece, o grupo fala assim, não tem ideia, que nem eu, por exemplo. Ah, vou amanhã para Brasília. Juliana está indo para Brasília para coreografar para uma escola. Gente, eu não conheço. Então, assim, não conheço o elenco. E aí? Né? Tem um elemento importante aí a considerar. É um grupo semiprofissional, profissional, é uma companhia de dança grande, né? Tudo isso faz diferença. Outra coisa, qual que é o propósito do trabalho? Escreva isso aí. Qual que é o propósito do trabalho? Tá? Como assim, Juliana? É um trabalho que é feito para ser inserido no repertório daquela escola, daquela companhia, daquele grupo, que vai ficar lá com o teu nome. A coreografia tal, do coreógrafo tal, faz parte do repertório. Por exemplo, né? É uma baita responsabilidade, você quer fazer bonito, né? Faz uma diferença. Outra coisa, o propósito desse trabalho que eu estou fazendo é levar para uma mostra. Mostra do quê? De coreógrafos? É uma mostra competitiva? É uma mostra que vai avaliar só os bailarinos, mas o coreógrafo também? É uma coreografia que está indo para um festival competitivo? Opa, né? Ou está sendo feita para um evento, por exemplo, um evento de aniversário da cidade, ou uma coreografia para um alto de Natal para a população no final do ano. Tem várias possibilidades. Você precisa saber e colocar ali para que é. Qual que é o propósito disso, tá? Depois, só uma consideração aqui. Por exemplo, no caso, por que é importante saber isso? Vamos supor que você foi contratado para coreografar para um grupo que vai para uma mostra competitiva. Você tem que analisar as regras, você tem que saber, dar uma olhadinha em trabalhos anteriores, premiados, ver o que foi feito, entender se existe um padrão ali, porque se você foi contratado para isso, você quer fazer a tua parte para o negócio ser vitorioso, né? Para fazer um bom trabalho. Se você, por exemplo,
está fazendo uma coreografia para um bailarino que vai para uma competição, você tem que saber o que é importante no quesito o que vai ser julgado no bailarino, na técnica do bailarino, nessa competição. E de que forma você, como coreógrafo, pode ajudar ao bailarino mostrar toda a técnica que ele tem, a explorar melhor os pontos positivos dele e aquilo que a banca quer ver, para ele atingir o objetivo de ganhar ou de ser bem colocado. Você entende? Não é só simplesmente sobre fazer uma sequência de movimentos e ponto. Você tem um papel fundamental ali para ajudar o bailarino, por exemplo, a conseguir isso, né? Ao grupo conseguir isso. E aí, de lambuja, você já também tem o trabalhinho, ó, em destaque, entendeu? Esse é o ponto 1. Ponto 2, questão do planejamento. Aí, esmiuçando, como eu falei. Pergunte e anote qual que é o prazo que eu tenho. Né? Às vezes a gente não se pergunta isso. Qual que é o prazo que eu tenho? Eu vou ter um mês, eu vou ter uma semana, eu vou ter 2 meses. Em quanto tempo eu tenho para coreografar? E outro, quantos dias de ensaio vão ser? Então, assim, eu tenho um mês para coreografar. É um mês para criar a coreografia? Ou é um mês entre criar a coreografia e lapidar, ensaiar e deixar tudo mais ou menos redondinho com os bailarinos? Eu vou ensaiar todos os dias da semana? Ou eu vou ensaiar só 2 dias? Quantas horas por dia? Quantas horas por ensaio? Porque aí você, de novo, estabelece um cronograma, você divide as etapas do trabalho que você tem que fazer. De novo, isso te dá uma maior tranquilidade, tá? Se você for querer ver tudo, no final você fala, meu Deus do céu, não vai dar, não sei o quê. Calma, calma. Divide o grande trabalho em pequenos trabalhos, em pequenas tarefas, e aí fica factível. Claro que você tem que ser disciplinado depois para seguir isso aí, né? Não adianta fazer aquela super Excel lá, todo não sei o quê, que nem precisa isso, tá, gente? Mas daí, hoje eu não fiz, porque eu tava com dor de barriga, porque daí... aí não dá, né? Então, vamos lá. Outra coisa que você tem que perguntar. O que esperam de você em relação a esse trabalho? É algo que eles já têm uma ideia? Vamos supor, te chamaram, você pode coreografar aqui para esse evento da cidade, que é uma festa, por exemplo, religiosa. Tá, uma festa religiosa, tá. E tudo bem, o que vocês esperam? Peraí, só uma coisa aqui, veja, se você for pensar o figurino também, não pode usar umas roupas assim, ou talvez determinados movimentos evite, porque a gente quer uma coisa mais suave, ou uma coisa, sei lá, que não agrida, ou que não seja, que não inspire, ou que não lembre alguma coisa que para aquele público, para aquele evento, aquela situação possa ser, sei lá, agressiva ou fora de contexto, ou queira se evitar. Vocês entendem? Que aí você evita problema. Imagina você fazer um trabalho, chega na hora, mostra para a pessoa que te colocou em confiança para esse trabalho, a pessoa fala, meu Deus, não. Não. Claro que a pessoa deveria te avisar isso, mas não espere, se adiante. Então, chega assim, o que vocês esperam? Ou eu tenho carta branca? Não, você tem carta branca, você faz o que você quiser. Você põe a música que você quiser, a roupa, sem roupa, com música, sem música. Bom, aí é outros 500, tá? Isso é uma coisa importante. Para evitar que, sei lá, 2 dias antes você tem que mudar tudo de novo. Que acontece, já vi. Tá? Já aconteceu comigo, por isso que eu tô falando. Então, assim, a gente sempre tem que se adiantar a possíveis problemas, tá? Então, pergunte, qual que é o prazo que eu tenho? Quantos dias entre ensaio e entre o trabalho coreográfico? O que vocês esperam de mim? Já tem algo pré-definido? Temos uma música que nós queremos usar. Beleza, então deixa eu ouvir a música, que de repente a música já me dá uma ideia. Ou não, carta branca, tá? De novo, se o evento for referente à competição, leia o regulamento. Faça isso, por favor. Não crie só, eu vou criar uma coisa linda. Ok, mas veja o que você pode colocar na coreografia de elementos que a parte competitiva
a parte avaliada pelo júri seja ressaltada e favoreça aquele grupo, aquele bailarino, tá? Que mais aqui que eu anotei? Pergunte se já existe alguma ideia, algum propósito definido, tá? Que tem a ver com isso que eu falei, né? Se você tem carta branca ou não. Se sim, uma coisa importante, peça referências. Ok, tudo bem. Nós temos uma limitação aqui, ou vocês me contrataram, sei lá, por exemplo, para fazer uma festa. Deixa eu pensar um exemplo aqui. Sei lá, algo referente ao mês ou ao Dia da Consciência Negra. Ok. Vocês têm alguma referência que vocês gostariam obrigatoriamente que eu trabalhasse, que eu inserisse aqui? Sim, nós temos uma música. Beleza, então me dá a música, deixa eu ouvir a música. Ou, nós gostaríamos que você inserisse passos, esse estilo, abordasse mais esse estilo de dança aqui. Pode fazer uma coisa mais solta, misturada, mas que tenha componentes desse estilo de dança. Faz uma bela diferença. Então, peça referência. Se te sinalizarem que já tem algo pré-pronto, peça a referência. Não tem problema nenhum. Isso vai te ajudar um monte. E lá no final, você vai estar entregando algo que as pessoas que encomendaram, principalmente, vão ficar contentes que você atendeu. Ponto para você, tá? Agora, Juliana, me deram carta branca. A tal da carta branca, ela é uma faca de dois gumes. Ela pode ser muito boa, ela pode ser muito ruim. Muito boa porque você tem toda a liberdade, mas às vezes é ruim porque é difícil, né? Fechar a ideia num quadrado ali. E aí você, tem tanta coisa, né? Eu considero que a maior dificuldade que a gente tem na vida hoje em dia, dadas infinitas possibilidades, é foco, né? É excluir coisas, que tem muita opção, tá? Então, nesse caso, você tem que buscar ideias, temas, ou algum elemento, seja ele de que natureza for, de texto, né? Textual, visual, até o olfativo, né? Uma lembrança, às vezes a gente tem muitas ideias e lembranças ao sentir um cheiro, aquilo te remete a uma situação, e aí você, vou falar sobre isso, entende? Então, pegue aquilo que você fala, isso aqui me chama muita atenção e tem a ver com o contexto em que nós vamos apresentar essa coreografia, tá? E detalhe importante, que bom quem está até aqui, que está aqui até agora, que vai anotar isso aqui. Essa parte, quando você tem carta branca e você tem que buscar essas referências, essa parte não pode tomar mais que 10% do seu tempo, ok? Porque se passar de 10%, você está numa roubada. Você não vai ter tempo, um tempo de qualidade para coreografar e para ensaiar depois os bailarinos, tá? Então, por exemplo, se você tem 10 dias, é um dia para fazer essa pesquisa e definir isso. Mais que isso, você aciona ali o apito e diz, estou perdendo tempo, que eu devia estar em sala passando coreografia com os bailarinos. Um dia. De 10 dias, um dia, tá? Por exemplo, de 36 horas, eu não tenho minha calculadora está aqui no meu celular, deixa eu ver aqui. Se a gente for pegar menos tempo, se a gente tiver aqui 6 dias, 1 hora por dia, né? 1 hora aqui, deixa eu ver se está certo. 1 hora tem 60 minutos. 6 dias, nós temos 360 minutos, né? Quanto que é 10% disso? 1 hora por dia. 6 dias, 36 minutos. Eu tenho um pouquinho mais de meia hora para sentar em algum cantinho ali e começar a buscar essas referências. Beleza, partiu. Ainda te sobra uns minutinhos ali para naquele dia mesmo já conversar com o elenco e começar. E nos próximos, começar. Meter a mão na massa, tá? 10%, não esqueçam disso. Agora, o próximo passo. Prepare o terreno. Então, você já fez lá
já está sabendo para quem você está coreografando, o contexto, o que precisam de você, o que esperam de você, você já planejou bonitinho, agora você vai conhecer a parte do elenco. Então, se você não conhece o elenco, você vai procurar conhecer o elenco. Peça, vá assistir aula do grupo, da companhia, vai ver quem é quem. Ou, se não dá, conversa com o diretor ou com o coordenador do grupo, pergunta, porque ele pode te dar muitas dicas. Olha, esse bailarino é legal para isso, aquele faz melhor, se dá melhor em coisas com velocidade, com explosão, né, com força. Ah, esse aqui é melhor para movimentos mais delongados, para flexibilidade, para linhas, entendeu? Você precisa conhecer esse grupo, né? Esse material humano com o qual você está trabalhando. Se você já conhece, você já meio que chama as pessoas que você quer e já vai experimentando alguns movimentos, já vai ganhando tempo, tá? E aí você aproveita para montar o esqueleto da coreografia. Como é que é isso? Você já define como é que vai ser, por exemplo, principalmente num espetáculo, tá? Mas você pode ver uma única coreografia, às vezes, como a coreografia, sim, ela tem várias partes que são como se fosse um mini espetáculo. Então, em que momentos que eu vou ter? Vai ser só um grupão, sempre? Ou vai ser um grupo grande, vai ser um grupo grande no começo e no final, mas no meio eu vou intercalar duplas, trios e um solo no meio de tudo. Ou eu vou terminar com o solo, ou isso se for um espetáculo, ou a coreografia, né, que é um micro espetáculo. Eu vou começar com o grupo todo, daí o grupo todo sai, daí entra uma dupla, né, um duo de bailarinos, depois entra um solista e volta o grupo. Como é que você pretende fazer isso? Anote. Esse ponto da música é isso, é isso, é isso, aquilo. Para o espetáculo maior, primeira parte do primeiro ato, é o grupo. Depois entra a dupla. Depois entra o solista. Fechou a cortina. Aí a segunda parte. Ah, é todo o grupo de novo. Sabe? Monta esse esqueleto. Você já vai saber o que vai acontecer em dado momento da tua coreografia, tá? Isso te ajuda bastante já. Então, você já tendo essa noção, você faz a última parte, que é começar os trabalhos, tá? Então, você divide por dias, lembra? Você perguntou lá na frente quantos dias você vai ter, quantas horas você vai poder disponibilizar, você sabe quanto desse tempo você vai usar para coreografar, e aí você divide ali a partir desse esqueleto que você fez, né? Você fez esse esqueleto ali, você já sabe que você tem, por exemplo, tá? 4 partes. Você tem 2 pontos de apoio, que são grupos grandes, aqui um duo e um solo, por exemplo. Tá? Então, aí você pode dividir por dias, trabalhar cada elemento, e daí você trabalha mais aprofundadamente, no sentido de fechar bem, ou você pode, sei lá, 4 dias, eu estou dando exemplo de 4, porque aqui tem 4 momentos da coreografia, ou você pode pegar e subdividir em cada dia um pouco para cada um desses 4. Por exemplo, na primeira semana. Geralmente, quando a gente vai trabalhar com um grupo grande, a gente não tem só uma semana, né, gente? Então, assim, sei lá, o tempo mínimo, 2 semanas. Na primeira semana você já trabalhou todos já sabem, já tem uma ideia do que tem que fazer, já esbocei a coreografia aqui. Na segunda, a gente daí aprofunda, por exemplo, cada dia um grupo. E depois fecha. Mas isso é um exemplo que eu estou dando para trabalhar com um grupo num prazinho, ó, assim. Mas só para vocês terem uma ideia, entendeu? Então, aí vocês organizam também com o meio que vocês acharem mais eficiente, porque também vai depender do elenco, tá? Então, só o fato de você fazer isso já te dá uma tranquilidade, porque você vê que a coisa está saindo, que a coisa está se organizando. Numa primeira vez, você até pode se bater, mas depois com a prática, você vai perceber, você vai pegando jeito, a coisa desenrola de uma forma fantástica, tá, minha gente? E aí você não tem nem tempo de ficar nervoso. Né? Não tem tempo, porque você está ocupando a tua cabeça com o quê? Com aquilo que interessa, que é o processo coreográfico, com o trabalho em si, sacou? E aí, quando você está no chuveiro, quando você está na cama dormindo, vai fazendo um download lá das coisas que você organizou e que parece que magicamente ali se organizam. Não é magicamente, né? São teus neurônios ali trabalhando com as informações que você colocou
que você organizou e ele está te ajudando ali. Afinal de contas, a nossa cabeça tem o nosso cérebro tem essa qualidade de plasticidade, né? Ele recebe as informações, ele organiza, ele combina, e durante todo esse processo, quando a gente está livre desse mindset, ou desse desespero, dessa preocupação que não vai dar conta. Vai dar conta sim, tá? Só se organiza com planejamento e técnica, usa tudo isso que eu falei aqui, faz desse jeito que vai dar certo.